Para quem está na gestão de uma escola, tem uma sensação que é muito, mas muito familiar. Aquela de lutar contra umas forças que a gente não vê, mas que parecem sabotar todo o nosso esforço. A gente planeja, executa, tenta inovar, mas no final do dia parece que algo, em silêncio, puxa tudo para trás. Nessa análise, a gente vai descobrir que força é essa. E aí fica aquela pergunta no ar, né? Por quê? Por que tantas escolas, mesmo com equipes que querem fazer o certo e com líderes super dedicados, acabam presas nesse ciclo de estagnação, sem conseguir sair do lugar? Ok, vamos mergulhar fundo nisso. Para a gente resolver esse mistério, a gente precisa primeiro dar uma olhada nos culpados de sempre. Sabe aqueles que todo mundo aponta? Pois é, muitas vezes eles só servem para tirar o foco do que realmente importa. E aqui estão eles, os suspeitos do costume. A culpa é das famílias, do governo que não investe, da comunidade que não valoriza, dos alunos que vêm sem base. E olha, claro que tudo isso são desafios de verdade, mas a fonte que a gente analisou diz que eles funcionam como uma espécie de cortina de fumaça, sabe? Escondendo o verdadeiro motivo da paralisia. E é aqui que a história começa a virar. Pensa bem, se esses problemas externos fossem os únicos que importassem, como é que a gente explica aquelas escolas que, com os mesmos desafios, conseguem ter resultados incríveis? Pois é, a fonte sugere que talvez o verdadeiro inimigo, o sabotador, não esteja lá fora. Então, chegou a hora da grande revelação. Vamos agora virar a nossa lente para dentro da escola, para a gente conseguir desmascarar esse sabotador que está ali, escondido bem debaixo do nosso nariz, muitas vezes disfarçado de harmonia. É isso. A tese central é forte e vai direto ao ponto. O inimigo mais perigoso não é externo. Ele está dentro da própria escola. Na sala dos professores, nos corredores, nas reuniões. Ele está em casa. E para ficar bem claro, esse inimigo não é uma pessoa, não é fulano ou ciclano. É uma cultura. Uma cultura permissiva, quase invisível, que vai se instalando quando a liderança, com medo de criar atrito, começa a deixar passar coisas que não deveriam passar. É quando a mediocridade vira o padrão. E essa citação da fonte é simplesmente perfeita para ilustrar o perigo. Sabe, essa coisa de buscar a paz a qualquer custo, evitando os confrontos que são necessários, isso não cria harmonia de verdade. É uma paz falsa. É como tampar uma ferida feia com um band-aid e fingir que tá tudo bem. E aqui tem uma distinção que, olha, é vital para qualquer gestor entender. Confronto não é a mesma coisa que conflito. Confrontar, como a gente vê aqui, é um ato de liderança. É encarar um problema de frente para resolver. Já o conflito, aquele que destrói relações, ironicamente, ele muitas vezes acontece justamente porque o confronto certo não foi feito na hora certa. Certo, vamos agora dissecar esse inimigo. Como é que essa cultura tóxica se instala e começa a envenenar a escola inteira? Tem um passo a passo, uma espécie de anatomia dessa estagnação. Tudo começa pequeno, sabe? No passo 1, pequenas coisas são toleradas. Um atraso aqui, um trabalho mal feito ali, tudo em nome da harmonia. Aí no passo 2, o que era ruim vira o normal. Quem se esforça mais começa a ser visto como chato. No passo 3, quem se beneficia dessa bagunça forma grupos para se proteger e lutar contra qualquer mudança. E por fim, o passo 4, a paralisia. A escola está aberta, mas não tem mais propósito, não vai para lugar nenhum. E como a gente sabe se esse inimigo já está agindo? Bom, existem sinais bem claros. Uma resistência enorme a qualquer ideia nova. A formação daqueles governos paralelos que tomam as decisões de verdade nos corredores. A inversão de prioridades quando os interesses dos adultos passam a ser mais importantes que as necessidades dos alunos. E as reuniões que viram um verdadeiro muro das lamentações. Soa familiar? E agora a gente chega na consequência mais perigosa de todas, a inversão de poder. É aquele momento em que a cultura permissiva já corroeu tanto a autoridade que a liderança vira literalmente refém da própria equipe. Olha só que ciclo vicioso. Começa com uma pequena concessão aqui, outra ali, para evitar briga. Aí a equipe percebe essa brecha e começa a testar os limites. O gestor não faz nada, não tem consequência, o que é um sinal de fraqueza. Daí para frente é a ladeira abaixo, a equipe começa a ditar as regras e a autoridade da gestão, bom, ela simplesmente desaparece. E isso aqui mexe com aquele mito do gestor bonzinho, né? A fonte que a gente analisou defende que ser um bom líder não é ser permissivo. A verdadeira bondade na gestão está na coragem de manter um padrão alto, de tomar as decisões difíceis, porque o foco tem que ser sempre o aluno. Certo. O diagnóstico está feito. O inimigo foi identificado. E agora? A parte mais importante, como é que a gente luta de volta?
A ótima notícia é que sim, é totalmente possível retomar o controle e virar esse jogo. Então, o caminho da virada começa no passo 1, uma autoavaliação brutalmente honesta da liderança. Depois, passo 2, tem que reafirmar a autoridade. E não é com discurso, é com ação. O passo 3 é sobre deixar as regras e as consequências claras como a luz do dia. O passo 4, que é crucial, é voltar o foco para a missão, para os alunos. E o passo 5, comece pequeno. Tem uma pequena vitória para mostrar para todo mundo que as coisas mudaram de verdade. No fim das contas, a mensagem é muito poderosa. A transformação de uma escola não acontece quando a gente aponta o dedo para os outros. Ela começa quando a liderança tem a coragem de olhar no espelho, de reconhecer onde fraquejou e de tomar a decisão de liderar pelo exemplo. E a gente termina com essa provocação, para todo mundo que está na gestão refletir. Qual é aquela pequena tolerância, aquele atraso que a gente sempre deixa passar, aquele relatório que sempre aceita incompleto? Qual é a coisinha que, se for corrigida hoje, pode ser o sinal que inicia uma transformação gigante e muito necessária? A vitória contra esse inimigo oculto, ela começa assim, com um único passo.